Você não está perdendo poder porque lhe falta talento ou inteligência. Você está perdendo porque você vaza emoção. O mundo não precisa se dar ao trabalho de quebrar a sua vontade quando ele pode simplesmente ler a sua alma através das suas reações. Suas emoções são a caligrafia mais nítida que você já entregou a um inimigo. Elas são sinais, alarmes primitivos e viscerais desenhados para forçar o movimento antes que o pensamento tenha tempo de vestir sua armadura. A raiva grita para você golpear. O medo ordena que você recue. A vergonha implora para que você se explique e o desejo faz você ser generoso com as pessoas erradas. E se você obedece com rapidez suficiente, você nem percebe que foi comandado. O mundo aprende uma verdade brutal sobre você. Basta empurrar aqui e você se move para lá. Mas hoje, o jogo muda. Eu vou te ensinar a construir um isolamento blindado, onde você sente tudo, mas revela absolutamente nada. Ao dominar o método sombrio de Maquiavel para desligar a autoridade das suas emoções, você deixará de ser uma criatura de reflexos para se tornar um arquiteto de resultados. O benefício é simples e devastador. Você se tornará a pessoa mais imprevisível e inabalável em qualquer sala, forçando todos ao seu redor a revelarem suas fraquezas enquanto você mantém a sua força em segredo absoluto. Maquiavel te daria uma regra sem qualquer vestígio de misericórdia. O mundo não pune o que você sente, ele pune o que você exibe. No momento em que você demonstra agitação, você anuncia a sua insegurança para a alcateia. No momento em que você se defende com pressa, você confirma que a acusação encontrou um alvo legítimo. No momento em que você corre para ser compreendido, você entrega o controle do tempo da interação nas mãos do outro. E quem controla o tempo e o ritmo de uma conversa decide, invariavelmente, onde você vai terminar. Portanto, desligar suas emoções não tem nada a ver com se tornar frio no sentido vulgar da palavra. Tentar congelar-se até virar gelo é o que pessoas fracas fazem, e o gelo quebra sob pressão. Também não se trata de se tornar uma estátua, pois estátuas são derrubadas e transformadas em pó. O segredo reside no isolamento da emoção. Trata-se de construir uma sala privada e blindada dentro da sua mente, onde as emoções podem gritar, espernear e arder, mas nenhum som ou calor escapa para o lado de fora. Nesse espaço sagrado, a raiva deixa de ser um comando e se torna um dado. O medo deixa de ser um pânico e se torna um sinal de alerta. O desejo deixa de ser uma diretriz e se torna apenas uma nota de rodapé. Você sente tudo, com uma intensidade absoluta, mas não revela absolutamente nada. Você atrasa a reação até que ela deixe de ser um reflexo e passe a ser uma decisão estratégica calculada. A pergunta que decidirá o quão perigoso e respeitado você se tornará é simples. Quando suas emoções sobem, elas servem à sua estratégia ou servem aos interesses dos seus inimigos? A maioria dos homens acredita na mentira romântica de que a emoção é a sua verdade. Se eles se sentem ofendidos, concluem que a retaliação é um direito divino. É exatamente assim que o sistema treina você para ser previsível. A maneira mais rápida de controlar um homem é controlar suas reações. A primeira disciplina, portanto, é a mais cruel de todas. Você tem permissão para sentir o fogo, mas está proibido de mover um único músculo da face. Quando a provocação vier, pratique a pausa como se fosse uma lei constitucional do seu próprio ser. Nesse vácuo de resposta, você não está apenas esperando. Você está forçando o seu oponente a lidar com o peso do próprio veneno. O silêncio e a imobilidade emocional agem como um espelho que reflete a insegurança de quem tenta te desestabilizar. Enquanto eles esperam que você flutue ou se defenda, a sua ausência de reação os obriga a se exporem mais, a falarem demais, a cometerem erros grosseiros. Você não está sendo calmo por personalidade. Você está sendo calmo por arquitetura de poder. Antes que qualquer sentimento toque o mundo exterior, ele deve passar pelo seu tribunal interno e responder a 3 perguntas.
O que eu quero desta situação? Quanto essa reação vai me custar em autoridade? Qual ação me torna impossível de ser controlado? Somente após essas respostas você age. O resultado é que você deixa de ser uma criatura de reflexos para se tornar um autor de desfechos. A distância necessária para o poder não é medida em segundos no relógio, mas em camadas de isolamento dentro da sua própria mente. A maioria das pessoas fracassa porque sua mente é um mercado público, onde qualquer provocação externa entra, faz barulho e dita o preço da sua paz. Para o soberano, a mente deve ser uma fortaleza com uma sala de interrogatório blindada. Entenda, o método para desligar a autoridade das emoções começa com a criação desse espaço de manobra. Não se trata de suprimir o que você sente. A supressão é uma panela de pressão que explode no momento mais inoportuno. Trata-se de contenção. Você deve ser capaz de observar a subida da raiva ou o frio do medo como se estivesse assistindo a um fenômeno meteorológico através de uma janela de vidro reforçado. Está chovendo lá fora, mas você permanece seco. Você sente a tempestade, mas ela não molha os seus papéis estratégicos. Essa é a técnica da parede de vidro. Você se torna o observador do seu próprio caos, tratando cada sentimento não como uma verdade absoluta, mas como um depoimento que precisa ser checado. Dentro dessa sala privada, você instala o que chamamos de tribunal da mente. A maioria dos homens aceita o primeiro testemunho da emoção como se fosse uma lei divina. Eu me sinto desrespeitado, logo, devo atacar. Isso não é vida, é servidão. O estrategista faz algo diferente. Ele coloca o impulso no banco dos réus e inicia um interrogatório impiedoso. Você deve dar nome ao que está sentindo, sem romance e sem eufemismos. Isso é vaidade ferida. Isso é medo de perder o status. Isso é o desejo infantil de ser aprovado. Ao nomear a emoção, você a despe de sua divindade e a transforma em um objeto de estudo. Uma emoção nomeada perde metade do seu poder de comando. Nesse tribunal, você não busca cura ou conforto. Você busca utilidade. Você pergunta ao impulso: qual é a sua agenda? Porque as emoções nunca chegam sozinhas. Elas sempre trazem um plano de ação que beneficia o seu passado, não o seu futuro. A raiva quer que você destrua uma ponte que você deveria apenas reformar. O medo quer que você encolha quando a imobilidade seria sua melhor defesa. O desejo quer que você corra quando a paciência aumentaria o seu valor. Este isolamento cria algo que seus oponentes considerarão aterrorizante: a imprevisibilidade. Quando você separa o sentimento da ação, você quebra a lógica de causa e efeito que governa o comportamento humano comum. Se alguém te insulta e você não reage, você não está apenas sendo educado. Você está enviando uma mensagem de que aquela pessoa não tem permissão para acessar o seu painel de controle. Você está declarando que o seu tempo e a sua resposta são moedas caras demais para serem gastas com provocações baratas. É aqui que você começa a coletar controle. Enquanto os outros estão sangrando a autoridade através de explosões emocionais, você está acumulando capital silencioso. Você se torna o único na sala que possui todas as informações, porque enquanto os outros estão ocupados demais sentindo e expressando, você está ocupado demais processando e decidindo. Suas emoções tornam-se inteligência de campo, em vez de impulsos destrutivos. Você para de tratar seu coração como um rei e passa a tratá-lo como uma testemunha. E testemunhas podem mentir, exagerar ou falar por pânico. O soberano ouve a testemunha, mas só o soberano assina a sentença. Ao dominar esse tribunal interno, você descobre que a verdadeira liberdade não é sentir o que se quer, mas sim ter o poder de não fazer o que o sentimento ordena. A maioria dos homens acredita que o domínio das emoções exige uma face de pedra, uma expressão vazia e gélida como a de uma estátua.
Isso é um erro de amador. Uma face completamente sem vida atrai suspeita. Ela grita para todos na sala que você está escondendo algo, que você está sob pressão e tentando desesperadamente não quebrar. Maquiavel não ensinaria você a ser invisível, mas a ser deliberado. O método sombrio não consiste em apagar a expressão, mas em substituir a emoção espontânea pelo sinal estratégico. Entenda uma coisa: seu rosto é um mapa que o mundo estuda incansavelmente em busca de vulnerabilidades. E se você permite que seus sentimentos desenhem as rotas desse mapa, você está entregando as chaves da sua fortaleza a qualquer invasor fortuito. Se você parece ferido, você convida predadores e falsos salvadores. Se você parece irritado, você convida a resistência e o contra-ataque. Se você parece ansioso para agradar, você convida o desrespeito e a desvalorização do seu tempo. A percepção não é um reflexo da sua verdade interna. A percepção é uma arma que você aponta para o mundo para moldar a realidade ao seu redor. Para dominar essa arma, você deve construir e vestir uma máscara composta por 3 qualidades letais: a calma, a lentidão e a leve diversão. A calma comunica ao ambiente que você não é movível. Não importa o quão alto o outro grite ou o quão grave seja a crise momentânea, a sua superfície permanece inalterada, sugerindo uma reserva de poder que os outros não conseguem mensurar. A lentidão comunica que você não é apressável. O mundo tentará constantemente te empurrar para prazos artificiais, urgências falsas e pânicos que beneficiam apenas a agenda alheia. Mas quando você se move e fala com uma cadência deliberada, você recupera o controle do tempo e força os outros a entrarem no seu ritmo. E por fim, a leve diversão é o veneno definitivo para qualquer manipulador. Quando alguém tenta te provocar, te diminuir ou te colocar em uma posição de inferioridade e encontra em você um semblante levemente divertido, como se você estivesse assistindo a uma peça de teatro mambembe e previsível, a estrutura de poder deles desmorona instantaneamente. Eles precisam que você esteja tenso. Eles precisam que você sinta a necessidade de ser compreendido ou perdoado. Ao recusar participar dessa economia de validação, você deixa de ser o alvo e se torna o observador soberano. Quando você nega ao oponente o calor da sua reação, você cria um vácuo. O silêncio que você permite que se estenda após uma ofensa ou uma pergunta capciosa torna-se um peso insuportável para quem está do outro lado. As pessoas têm um pavor instintivo do vazio. Elas começarão a se corrigir, a recuar em suas posições e a tentar preencher o espaço com justificativas que revelam muito mais do que elas pretendiam inicialmente. A sua máscara torna-se um espelho onde eles veem a própria desordem e insegurança refletidas. Mas há um benefício ainda mais profundo nessa prática, um benefício que ocorre dentro de você. As emoções, assim como o fogo, precisam de oxigênio para sobreviver. E o oxigênio da emoção é a sua expressão externa. A raiva se alimenta de gritos e gestos bruscos. O medo se alimenta do pânico visível e da respiração curta. Quando você retém a expressão, a emoção é forçada a queimar privadamente dentro da sua sala de contenção, sem nunca se transformar em um evento público que possa ser usado contra você. Você não está suprimindo seus sentimentos. Você está governando a energia deles até que possa decidir como e quando utilizá-la para avançar seus próprios interesses. Seu rosto não é o lugar onde sua verdade vive. Seu rosto é onde sua estratégia fala. Ao dominar essa máscara, você descobre que pode estar em chamas por dentro e, ainda assim, projetar uma autoridade tão gélida e controlada que faz com que todos ao seu redor recalibrem sua própria existência para se adequarem à sua vontade. Você precisa entender que as emoções nunca chegam até você como observadoras neutras. Elas chegam com uma agenda política clara e, na maioria das vezes, essa agenda é subversiva ao seu poder.
Se você quer desligar a autoridade que os sentimentos exercem sobre a sua vida, você deve parar de tratar a sua mente como um círculo de terapia e começar a tratá-la como um tribunal de alta instância. A maioria das pessoas comete o erro fatal de aceitar o primeiro testemunho da emoção como se fosse uma verdade revelada. Elas sentem o calor da raiva e imediatamente julgam que o mundo foi injusto. Sentem o frio do medo e concluem que o perigo é absoluto. Isso não é viver, é ser governado por forças que você não elegeu. Maquiavel não sugeriria que você ignorasse essas vozes, mas que as colocasse sob um interrogatório impiedoso antes que elas tenham permissão de tocar a sua língua ou os seus músculos. Quando uma emoção surgir, não pergunte: como eu expresso isso? Pergunte: quem se beneficia se eu agir de acordo com esse sentimento agora? O primeiro passo desse processo de dissecação é o distanciamento semântico. Você deve parar de dizer: eu estou com raiva ou eu estou ansioso. Quando você usa o verbo ser ou estar, você funde a sua identidade ao impulso passageiro, e ninguém consegue julgar a si mesmo com imparcialidade. Em vez disso, diga: a raiva está presente, ou a ansiedade está tentando prestar depoimento. Ao separar quem você é do que você está sentindo, você retira o status divino da emoção e a transforma em um réu. Agora, o julgamento começa com 3 perguntas de controle que destroem qualquer tentativa de manipulação interna. Primeiro, que história esse sentimento está tentando me contar? Geralmente, a raiva te conta a história de que você é uma vítima ultrajada, enquanto o medo te contará a história de que você é uma criatura frágil. Segundo, que evidências concretas, e não imaginárias, sustentam essa história? E terceiro, qual é a interpretação estratégica desse evento que me mantém no comando da situação? Essa é a diferença entre o amador e o soberano. O amador busca catarse. O soberano busca resultados. Entenda a verdade sombria por trás desse tribunal. Suas emoções são muitas vezes ecos distorcidos de batalhas que você já perdeu no passado. Elas são fantasmas de humilhações de infância ou traições antigas que se vestem com as roupas do presente para te fazer reagir de forma desproporcional. Se você não coloca esses impulsos em julgamento, você acabará punindo pessoas hoje por crimes que elas não cometeram, e o custo disso para o seu capital social é imenso. Cada explosão emocional tem um custo de oportunidade. Toda vez que você perde a paciência, você gasta uma moeda de autoridade que pode levar anos para ser recuperada. No tribunal da mente, você avalia o preço da sua reação. Você se pergunta: eu posso pagar o preço que esse surto de ego vai cobrar da minha reputação? Se a resposta for não, a sentença é o silêncio. A precisão estratégica é o que a emoção mais teme, porque o sentimento sobrevive da falta de exame. Quando você disseca o impulso, você retira o oxigênio dele. Você para de ser um escravo do seu sistema límbico e se torna o magistrado do seu destino. Você não busca se sentir melhor. Você busca ser mais difícil de gerenciar. E quando você se torna preciso em vez de impulsivo, o mundo para de tentar te usar como uma ferramenta e começa a te temer como um arquiteto. Você não pode manter a chama do seu poder acesa se viver em um ambiente projetado para soprá-la a cada segundo. Algumas pessoas em sua vida não falam com você para entender sua mente. Elas falam para extrair uma reação. Elas não são apenas pessoas difíceis. Na verdade, elas são o que Maquiavel identificaria como fazendeiros de emoção. Elas plantam sementes de desconforto, cutucam suas feridas mais antigas e aguardam pacientemente para colher o seu impulso como lucro. O lucro delas pode ser um pedido de desculpas desnecessário, uma explosão de raiva que te faz parecer o vilão, ou uma confissão feita sob pressão que elas usarão como moeda de troca no futuro. Toda vez que você reage emocionalmente a um desses provocadores, você está entregando a eles o manual de instruções do seu sistema nervoso.
Você está ensinando a eles exatamente qual é a temperatura necessária para fazer seu sangue ferver. E uma vez que alguém descobre o que te move, essa pessoa pode te mover sempre que for conveniente para os interesses dela. A estratégia de soberania externa exige que você reorganize seu ambiente como um monarca reorganiza sua corte. Você deve identificar e rotular os alimentadores de caos. São aqueles que trazem urgências que nunca existiram. Aqueles que fazem piadas cruéis para testar seus limites e depois dizem que você é sensível demais. Ou aqueles que desaparecem deliberadamente para forçar você a persegui-los. O método sombrio aqui não é o confronto direto. O confronto é uma forma de reação, e a reação é o que eles querem. O método é o embargo. Você começa a tratar esses fazendeiros com uma polidez gélida e distante. Você reduz drasticamente o acesso deles ao seu estado interno. Pare de oferecer explicações sobre por que você está quieto. Pare de se voluntariar para restaurar a harmonia quando o outro cria um clima pesado. E, acima de tudo, pare de dar o pagamento que eles esperam. Quando eles lançarem a isca, você deve responder com o mínimo de palavras possível e observar o que acontece. O que acontece a seguir é a prova real do caráter alheio. Pessoas saudáveis respeitarão seu novo espaço. Os fazendeiros de emoção, por outro lado, entrarão em escalada. Eles tentarão te culpar, criarão crises artificiais e agirão como se você estivesse cometendo uma injustiça por simplesmente ser dono do próprio silêncio. Essa crise é um presente para você. Ela revela o contrato implícito que eles tinham com você. Se a proximidade deles dependia da sua disponibilidade para ser manipulado emocionalmente, então o que eles queriam nunca foi a sua amizade. Era o seu acesso. Maquiavel não recomendaria que você fizesse discursos dramáticos sobre o fim da relação. Ele recomendaria uma retirada em incrementos, como um exército que corta as linhas de suprimento de uma cidade rebelde. Menos intimidade, menos tempo, menos exposição. Você para de dar o seu sistema nervoso para pessoas que o tratam como entretenimento ou ferramenta. A sua paz não virá apenas da disciplina interna, mas da coragem de escolher um mundo que não lucre mais com a sua instabilidade. No final, a verdadeira soberania é entender que o seu silêncio é uma propriedade privada e ninguém tem o direito de invadi-la sem o seu consentimento estratégico. Chegamos ao fim da iniciação, mas para você, este é apenas o momento em que a guarda é postada. Você veio até aqui porque estava exausto de ser puxado por fios invisíveis, cansado de sentir seu poder esvair-se pelo seu rosto, pelo tom da sua voz, e por essa necessidade servil de ser compreendido por quem não tem a menor intenção de te entender. Você acreditava que seu problema era o temperamento, a ansiedade ou a sensibilidade, mas agora você conhece a verdade brutal. O problema era o acesso. Suas emoções nunca foram fortes demais. Elas eram simplesmente baratas demais. Você as distribuía como esmola para qualquer um que soubesse como pedir, ou melhor, como exigir. Agora, o acesso foi revogado. O que você construiu aqui, através destes pilares, não é um coração de pedra, mas uma armadura de soberano. Você provou que possui a primeira e mais rara virtude do poder, a capacidade de suportar o desconforto da própria consciência sem fugir. Mas saber não é o mesmo que ser. Como ato simbólico de que você aceita os termos deste novo contrato com sua própria mente, deixe um rastro. Escreva nos comentários: o silêncio é o meu contra-ataque. Que essas palavras sirvam de aviso para os que tentarem ler você e de reconhecimento para os seus iguais. Aproveite este momento e inscreva-se, não por entretenimento, mas por aliança. E ao tocar no botão de gostei, você verá surgir o botão de hype. Eu desafio você a apertá-lo agora. Que este não seja um clique comum, mas um ato de rebeldia consciente. Um sinal
enviado ao algoritmo de que mentes acordadas estão se unindo para retomar o controle do próprio destino. E para aqueles que sentem que a superfície não é suficiente, eu convido você a dar o passo definitivo. Torne-se membro deste canal. Não faça isso por apoio. Faça como um juramento de compromisso com a sua própria evolução estratégica. É o portal para quem decidiu que não quer apenas entender o jogo, mas quer possuir as regras. É um desafio à sua zona de conforto e um investimento na única propriedade que ninguém pode confiscar: a sua inteligência soberana. O caminho não termina aqui. A sua próxima lição já está esperando por você no vídeo que aparece agora na sua tela. Clique e continue a sua iniciação. Ou volte para o mundo das reações e aceite o seu destino como peça no tabuleiro de outra pessoa. A escolha, como sempre, é o seu primeiro teste de poder. Lembre-se, quem não governa o próprio abismo acaba servindo de ponte para quem o governa.